Podemos dar glória a Jesus nesta tarde? Amém. Quantos podem levantar as suas mãos e dar glória a Jesus? Ele continua no controle. E Ele quer estar no controle da tua vida. Ele quer proporcionar-te uma vida de estabilidade e de paz. E para isso é preciso que Ele esteja no controle. Tomemos os nossos lugares nesta tarde. Eu gostava de ler um texto da Palavra de Deus que encontramos na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10 e a partir do versículo 8. Romanos capítulo 10 e a partir do versículo 8. E diz a palavra do Senhor: porque se diz, a palavra está perto de ti na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido. Uma outra tradução, ela tira esta palavra confundido e utiliza a palavra não será defraudado. Todos nós temos expectativas. Todos nós temos expectativas de nós próprios, expectativas dos outros. Todos nós temos expectativas dos nossos dias, de todas as coisas que nós fazemos. E algumas vezes essas expectativas elas saem defraudadas. Mas outras vezes essas expectativas elas são completamente cumpridas. Tudo o que acontece vem de encontro às nossas expectativas. Deixa-me dizer-te nesta tarde: Deus quer trabalhar na tua vida para que a tua fé ela tenha um resultado que vem de encontro às tuas expectativas. Como é que este texto começa? Este texto começa citando um texto que está lá no livro de Deuteronômio e que eu gostava que nós pudéssemos ler no capítulo 30 e nos versículos 14 e 15, e que diz: pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. E vê que proponho hoje a vida e o bem, ou a morte e o mal. A palavra está perto de ti. A palavra da fé, a palavra que exige uma resposta de ti, de mim, ao Evangelho. E que resposta é esta? Que Evangelho é este? Que palavra é esta? No Evangelho segundo São João, no capítulo 3, diz claramente que Deus enviou o seu único Filho. E enviou o seu único Filho porque amou o mundo de tal maneira para que todo o que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E agora, nesta tarde, eu gostava de falar contigo acerca desta mensagem tão maravilhosa do Evangelho, na qual tu podes colocar a tua fé e a tua confiança. E se tu o fizeres, eu quero te dizer que tu não serás confundido. Se tu colocares a tua fé e a tua confiança no Evangelho de Jesus, tu não vais sair defraudado. Porquê? Porque Ele vai cumprir todas as expectativas. Que expectativas são estas? A expectativa de seres verdadeiramente salvo por Ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Esta dádiva de Jesus Cristo ao mundo veio com um propósito. Esta dádiva de Jesus Cristo ao mundo veio por causa de um plano. Que plano era este? O que é que Ele tinha em mente? Porque é que Ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho, a este mundo? Ele fê-lo por uma razão, porque Ele te amou. Porque Ele te ama. Ele fê-lo por uma razão, porque Ele sabe que eu e tu e todo o ser humano necessita
da intervenção deste Deus tão maravilhoso. Ele sabe que todos nós necessitamos que Ele intervenha verdadeiramente nas nossas vidas. Por isso Ele enviou Jesus Cristo. Deixa-me dizer-te nesta tarde que o homem, ele nasce completamente perdido. O homem nasce completamente sem esperança. O homem nasce completamente sem solução. O homem nasce condenado. Condenado ao inferno. Uma palavra feia que ninguém quer ouvir. Mas não deixa de ser realidade. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Deixem-me dizer-vos isto de outra maneira. O homem nasce condenado. Quem crê nele, sai desta condenação. Mas quem não crê nele, continua nesta condenação. Deixa-me perguntar-te nesta tarde, tu vais querer continuar nesta condenação? Tu vais querer continuar nesta situação? Tu vais querer continuar neste caminho tão desastroso? Deus enviou o seu Filho ao mundo para que tu pudesses ser salvo por Ele. Aleluia! E agora o apóstolo Paulo diz: se a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é a palavra da fé que confiamos, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres em Deus, ou que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares. A palavra Senhor, ela tem vindo a mudar o seu sentido ao longo dos anos. Há algum tempo atrás todos eram senhores, o Senhor Manuel, o Senhor João, o Senhor Francisco. E isto significava muito pouco, apenas algum respeito por alguém. Nos dias em que o apóstolo Paulo escreveu este texto, alguém ser senhor significava que era dono. Alguém ser senhor significava que estava numa posição mais elevada. Alguém ser senhor significava que quem confessava que o outro era senhor apresentava-se como seu vassalo. E agora o apóstolo Paulo, ele vem desafiar neste contexto, nesta ideia, se tu confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor. Eu quero dizer-vos que há muita gente que está disponível para dizer que Jesus é Salvador. E Jesus Cristo, Ele é Salvador. Deixou o céu, veio a este mundo para dar a sua vida, para ser o meu Salvador. Mas eu quero te dizer mais do que isso, é que Jesus Cristo também quer ser o meu Senhor. Ele quer que eu lhe entregue a minha vida. Ele quer que eu coloque a minha vida nas mãos dele e me coloque completamente disponível para ele ser o meu Senhor. Quer dizer que é mais fácil aceitar Jesus como Salvador do que aceitar Jesus como Senhor. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu estou a aceitar, eu estou a colocar-me na condição do pecador que precisa que alguém possa apagar a conta dos seus pecados. E deixa-me dizer-te nesta tarde, Jesus, o meu Salvador, veio fazer isto. Mas quando eu me coloco e reconheço Jesus como o meu Senhor, eu estou a dizer que eu dei a minha vida para Ele tomar conta dela, para a minha vida passar a ser dele, para Ele tomar conta e fazer o que Ele quiser com ela. Ele é o dono. Há muitas pessoas que, numa atitude meramente consumista,
olham para Jesus e dizem: eu tenho necessidades, eu só preciso que tu resolvas as minhas necessidades. Há um episódio que nós encontramos no capítulo 17 do Evangelho segundo São Lucas, de 10 homens condenados. Não estavam condenados porque eram criminosos, eles estavam condenados por causa da doença que tinham. Eles eram leprosos. E agora, estes homens ouviram falar de Jesus e vieram até ele, pararam ao longe e gritaram: Senhor! E Jesus disse: bem, o que a lei diz é que vocês têm que se mostrar aos sacerdotes, vão lá. Vocês estão curados, vão lá mostrar aos sacerdotes para eles passarem a declaração a dizer que vocês estão curados. E sabe uma coisa? Aqueles 10 homens, eles foram e eles ficaram curados. 10 homens encontraram Jesus para as suas necessidades imediatas. Um destes 10 voltou novamente. E ele não reconheceu apenas Jesus como alguém que resolve o seu problema imediato, mas ele reconheceu Jesus como Senhor. Este homem foi salvo verdadeiramente. Este homem experimentou algo mais profundo do que a cura das enfermidades, mesmo que seja uma enfermidade que conduz à morte. Este homem experimentou o que é ter Jesus Cristo como aquele que é o seu Senhor, aquele que está com ele em cada dia. E eu não sei qual é a tua situação nesta tarde, mas talvez já experimentaste Jesus naquilo que tu precisavas naquele momento, mas Jesus quer ser muito, mas muito mais do que isso. Ele quer ser o teu Senhor. Nesta tarde entrega-lhe a tua vida, nesta tarde entrega o teu coração para Ele, nesta tarde coloca a tua vida nas mãos dEle e deixa que Ele tome conta de ti. Segunda coisa que aparece aqui neste texto. Veja lá novamente no versículo 9. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou. Com o teu coração creres que Deus o ressuscitou. Crer é ter fé. Qual é a tua fé? É muito fácil termos fé em coisas banais, mas o desafio desta tarde é que tu possas crer em algo sobrenatural. Num Deus que tem todo o poder, toda a autoridade. Num Deus que é capaz de todas as coisas. Agora veja, o apóstolo Paulo diz que aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor precisa ter fé suficiente para crer que Deus ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que eu preciso de crer que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário dar a sua vida por mim. Ele morreu, faleceu, a sua vida terminou. Ele foi sepultado, teve sepultado 3 dias, mas ao 3º dia ele ressuscitou, levantou-se vivo e está vivo hoje. E ainda hoje eu posso clamar a Ele, ainda hoje eu posso falar com Ele, ainda hoje eu posso repor os meus problemas diante dEle. Só assim cristianismo faz sentido. Não há sentido para um cristianismo de um Jesus morto. Não há sentido para um cristianismo que se Jesus não está aqui e se não ouve a minha oração, o meu pedido, o meu clamor. Não faz sentido eu dizer que quero servir a Jesus, que me quer colocar como seu servo, se eu não acredito que Ele está ao meu lado para me ouvir. Se tu fizeres isto, tu serás salvo. O que é que pensas desta salvação? Uma salvação com sentido para esta vida. Uma salvação com sentido para a eternidade. Uma salvação em que na hora em que tu precisares, tu não vais ficar defraudado das tuas expectativas. Porque o Jesus a quem serves, Ele vai estar lá.
O Jesus que é o meu Senhor não me vai faltar. O Jesus que eu creio que está vivo no céu, intercedendo por mim. Não é mais ninguém que intercede por mim. Não é mais ninguém que está lá preocupado comigo. É Jesus. Foi Ele que deu a sua vida por mim. E é Ele que está preocupado comigo, intercedendo pelas minhas necessidades junto do Pai. É este Jesus. É este Jesus que eu quero servir. É este Jesus que eu quero entregar o meu coração. É este Jesus que eu quero entregar a minha vida. É este Jesus de quem eu quero servir todos os dias. É este que eu quero que Ele seja o meu Senhor. É este que eu dei o meu coração. Coloquei para que Ele possa dispor à sua vontade